povo, meu nome é Alex, esse é mais um vídeo para nosso canal Diálogos Urbanos. Hoje a gente está iniciando a série de vídeos do Diálogos Culturais, juntamente com o Felipe Vitorelli, amigo nosso que vai compartilhar as discussões relacionadas à cultura, cinema, literatura. Lembrando que a gente tem sempre o objetivo de pegar livros, discos, períodos de manifestações culturais brasileiras, com o objetivo de discutir as características sociais daquele período, as características políticas, para que a gente consiga interpretar a formação social brasileira e apresentar um conteúdo cultural, educativo, e compartilhar informações relacionadas à cultura. Tá? Na conversa de hoje, a gente optou por falar sobre o filme, comparar dois filmes que fizeram muito sucesso no período em que eles aconteceram. Eu estou falando de Bacurau e Terra em Transe. Esses dois filmes marcaram a sua época, têm uma importância significativa em cada momento que foram publicados e dialogam muito com as características políticas da sua sociedade e no período que foram feitos, né? Terra em Transe é de 67, teve como diretor o Glauber Rocha. Bacurau é de 2019, teve como diretor o Kleber Mendonça Filho e o Juliano Dornelles. É importante dizer o seguinte: esses filmes estão distantes 50 anos, e a nossa conversa aqui ela não tem muito objetivo de esgotar, de dar spoiler sobre o filme, de fazer uma análise da qualidade cinematográfica do filme, mas é mais no sentido de olhar para aquele filme, o que ele retratava daquela sociedade, o que ainda se verifica, e hoje, o Bacurau, o que ele retrata e o que a gente pode fazer tomando como consciência esses aspectos que o filme representa, o que a gente pode aprender com eles para então, pensar e contribuir para a transformação, não é, da nossa sociedade. Então, nesse sentido, eu vou fazer uma exposição aqui breve do filme, e aí depois eu vou pedir para que o Felipe também dê os comentários dele, e aí a gente dá uma conversada. Mas, o Felipe, você fique completamente à vontade de me interromper assim que quiser, tá? A ideia é que a gente faça uma conversa, um diálogo mais espontâneo, como é a proposta dessa série de vídeos aqui. Bom, eu queria dizer o seguinte: o Terra em Transe, ele dá sequência ao trabalho do Glauber Rocha, inserido naquele período, né, do que se chama de cinema novo, um período no qual o cinema brasileiro se destacou mundialmente. Tem o Glauber Rocha como seu grande diretor, que já tinha feito Deus e o Diabo na Terra do Sol, que é um outro filme super importante, e o Terra em Transe vem nessa sequência. É possível até dizer que essa sequência se dá também já do ponto de vista cinematográfico. Enquanto Deus e o Diabo na Terra do Sol acaba com uma tomada aérea se distanciando do continente, Terra em Transe faz o contrário, é uma tomada aérea chegando em uma terra fictícia, né, chegando na terra de Eldorado, uma sociedade fictícia definida pelo Glauber Rocha para representar o que seria a sociedade brasileira naquele período. Tá? O mesmo acontece com Bacurau. Bacurau também começa o filme entrando em uma cidade, e é escrito lá: Bacurau, se for, vai na paz, e a partir de então surgem os elementos sobre os quais vai desenrolar a história. Não é? Em Terra em Transe, o que é bem evidente? É bem evidente que a gente vê um conflito
político acontecendo. E por que isso? Porque o filme é datado de 67 e ele acontece 3 anos depois do golpe militar de 64. Não é? Então, necessariamente, o filme está inserido dentro desse contexto. Então, isso é uma outra característica desses filmes. Ambos foram apresentados em momentos políticos conflituosos. Por que conflituosos? Porque em 2019 a gente tinha acabado de viver o processo do golpe e o rompimento da sequência política, né, da sucessão de Dilma Rousseff e assim por diante, toda a discussão com relação ao golpe, do Temer, a retomada das forças conservadoras, do controle político nacional, toda essa discussão também estava acontecendo ali em 2019, 3 anos depois de 2016, 67, 3 anos depois de 64. Essas coisas são parecidas. E o fato é que havia quem defendesse o golpe militar de 64, havia quem era contrário. Em 2019 não diferente. Essas polarizações políticas se apresentam em ambos os cenários. Uma polarização, inclusive, que leva a um certo ódio, a um certo rancor, uma certa mágoa de todos os setores da sociedade, e os filmes apresentam um pouco isso. Tá? No caso de Terra em Transe, a gente vê uma aliança entre os políticos conservadores, entre a mídia nacional, entre o poder midiático, a influência do capital estrangeiro, das marcas internacionais, não é? E, ao mesmo tempo, a gente vê os setores populares mal representados, mal compreendidos, que tentam ter voz política, mas essa representatividade não existe, e até mesmo alguns setores que deveriam compreender ele melhor vivem aquela angústia, vivem aquele processo de incompreensão do que está acontecendo. Isso é muito evidente no intelectual apresentado pelo Glauber Rocha, mas como a representatividade da intelectualidade como um todo, que não entende direito os setores populares, que de algum modo se distanciam das bases, como a gente veio chamar aqui no processo de 2016, mas que vai julgar as bases como se elas fossem incapazes, como se elas não tivessem uma interpretação correta da história. E esse distanciamento entre a intelectualidade, entre os setores populares, esse conflito político, é aproveitado pela mídia tradicional, pelo capital estrangeiro, e isso que gera esse transe nessa terra em transe. Tá? Bacurau, esses agentes estão aparentemente por lá, há um setor externo, há uma representatividade de uma invasão estrangeira que veio para exterminar o povo, não é? Há uma classe média que se apresenta ali na figura de um casal, essa classe média que não se reconhece enquanto brasileira, inclusive se apresenta de maneira literal no filme, dizendo, olha, nós somos muito mais parecidos com vocês, com os estrangeiros, do que com o próprio brasileiro real, com o Brasil popular, né? E aqueles estrangeiros olham e dizem, não, mas vocês não parecem nada com a gente. Mas o fato é que há um setor da classe média brasileira que ela se considera mais estrangeira do que ligadas às identidades brasileiras, do que ao Brasil real. Isso está muito bem representado ali. E ela não só se considera, como ela aceita ser ferramenta de extermínio do Brasil popular. Não é? Então, será que a gente pode aqui discutir que a classe média no Brasil, ao reproduzir a maneira como o mundo externo vive, ou como ela acha que o mundo externo vive, ela está disposta a abrir mão da sua identidade para reproduzir a identidade externa? Fica aqui uma conversa a partir de 2 filmes, e essa é a ideia nossa, é ficar pegando essas provocações e fazer diálogos com isso. O prefeito, que representa ali, então, o poder político da sociedade, a elite política da sociedade, ele não respeita em nada os setores populares, ele olha para aquele setor popular
quase que exclusivamente como voto, ele vai lá pedir voto, e por isso ele não representa aquela sociedade. Essa sociedade, não se sentindo representada, rejeita aquele político, não é? E ele, quando faz o quê? Manda alguns donativos para aquela sociedade, e é uma cena muito representativa, em um momento que vai um caminhão levando livros, e joga aqueles livros de qualquer maneira, como se ele estivesse fazendo uma doação, mas evidencia, né, a falta de respeito que a elite tem com o processo educacional e assim por diante. O que aquela sociedade tem? Aquela sociedade Bacurau tem é um conhecimento popular, aquela sociedade de Bacurau tem um pouco a unidade popular, e essa unidade popular está sendo atacada por uma invasão estrangeira em acordo com a elite política. Né? A mídia agora não é a grande mídia de telecomunicações, de televisiva, mas é uma mídia que se aproveita das tecnologias, né? O Wi-Fi, as redes de comunicação, os drones. Então, há aqui uma representatividade da sociedade agora, e essa sociedade de Bacurau vai sofrendo desse ataque, eles vão buscar uma solução. E buscar essa solução está relacionado também a procurar, a aceitar o retorno de um aparentemente um antigo líder popular, isso não é tão claro assim, mas de alguém que é duvidoso dentro daquela sociedade, e a verdade é que ele tem a capacidade de aglutinar essas pessoas para fazer uma resistência. Então a gente pode dizer, será que é uma metáfora possível? É a resistência do Brasil real contra os setores elitistas, contra a elite política que não representa, contra a invasão externa, não é? E qual o resultado dessa invasão? Dá certo ou não dá certo? Não é? É possível a gente pensar, né, na capacidade de se apegar aos nossos saberes e se opor à elite política, ou ao capital estrangeiro, ou à influência externa que ali nos ataca. Então, essa é um pouco a relação que eu queria trazer aqui para a gente começar a nossa conversa, Felipe. Mas aí você fica à vontade, pode falar em qualquer outra coisa, tudo bem? Eu acho que é muito importante de como você até direciona esse início de conversa, porque assim como Terra em Transe, o Kleber e o Dornelles estão tentando pensar em uma sociedade fictícia, mas do ponto de vista eles estão tentando apontar para um futuro. Então, a primeira coisa que aparece em Bacurau é daqui a alguns anos. E o que a gente pode discutir é que, em se alguma medida, o Glauber acertou do que seria esses rumos, não somente do Brasil, mas esse processo da América do Sul, enquanto interrupções democráticas e golpes de Estado, e inclusive um sentido de desesperança a esse processo, que é diferente de Bacurau. Em Bacurau, a gente vê as pessoas tomando a sua forma de organização e, do ponto de vista, lutando contra essas adversidades. E necessariamente, essa proximidade que tem nesses dois filmes, e o que é interessante, como você colocou, Alex, que você tem um distanciamento de 50 anos, e eu acho que, enfim, Terra em Transe é um grande filme do cinema brasileiro, tanto que o Glauber Rocha e o seu filme teve chamado o cinema glauberiano, vamos dizer assim, do seu modo de se fazer, do seu modo de se interpretar, e eu acho que para o Kleber e para o Dornelles, em alguma medida, ser comparados ao Glauber já fica o registro do tamanho que é esse filme Bacurau, que, como você colocou, essa polarização, elas se concentram e se dá num momento de ruptura. E o momento de ruptura ele é sempre complexo, porque a ruptura normalmente é aquela que divide, né? E essa divisão, ela se apresenta tanto em Terra em Transe como em Bacurau sobre as perspectivas de um lado.
E, nesse sentido, assim como se ocorre em terra em transe, ou seja, em 67 a América do Sul vivia passado por diversos golpes de Estado, como eu coloquei, e então você tem Argentina, Brasil, no Chile, e nesse sentido na América do Sul, nesse período de Bacurau também, né? Então a gente vai ter, no caso do Brasil, a gente vai ter na Bolívia, a gente vai ter tentativa na Venezuela, a gente vai ter esse avanço dos setores conservadores voltando à cena política, em um período que a América do Sul passava por um sentido de progressismo. Bom, nesse sentido não é o nosso tema, vamos dizer, de pano de fundo, mas como você me deixou à vontade para falar sobre isso, eu acho importante salientar. E nesse sentido, como você colocou, esse elemento externo ele está presente em terra em transe, ele ali se dá nesse elemento do capital estrangeiro, e em Bacurau também é assim, e, e também é evidente que você tem no sentido, um lance da técnica sendo utilizado ali, e essa técnica em Bacurau, ela aparece uma espécie de uma sociedade que, do ponto de vista de uma organização, você pode olhar e pensar assim, nossa, existe ali uma relação com um atraso, mas é uma sociedade totalmente engajada do ponto de vista high-tech. Então, o pessoal tem grupos de WhatsApp, mas o que mais chama atenção em Bacurau é que é uma sociedade que se organiza de uma maneira a par do Estado. E eu acho que esse já é um elemento importante para a gente discutir, porque esse elemento de essa não supervisão do Estado como organização demonstra que essa sociedade que é tradicional se organiza de uma forma a gerir os recursos da qual ela tem, de uma melhor forma, observando as suas questões. Então, no caso, por exemplo, dos alimentos, dos livros que são deixados, vamos dizer assim, o líder ali que coordena a escola, ele fala assim, olha, os alimentos estão aqui, então eu peço que peguem, observando as suas necessidades. Então isso já traceja um elemento, algo importante, que vai se desenrolar mais com o final do filme, né? E antes de chegar nisso, eu acho que você tocou num ponto que é essa liderança, que em Bacurau ela se torna, ela é controversa, e isso mostra essa sociedade polarizada, é que em Terra em Transe, essa liderança ela é totalmente desconectada em relação ao que é essa sociedade. Então, você vê a cena um político que, no momento que acontece uma espécie de tomada de poder, ele não vai à guerra, ele, de alguma maneira, desiste, e ele anula o setor popular em relação a essa capacidade de resistência, que é muito diferente em Bacurau. Em Bacurau, o que chama a atenção é que Bacurau ele busca a união de um povo baseado nos seus valores tradicionais. E é muito Boa. interessante pensar nisso, porque se alguma medida a Terra em Trânsito está falando assim, olha, os setores populares, ou seja, como você disse, há uma desconexão entre o que a intelectualidade pensa e o que os setores populares desejam, nesse sentido, em Bacurau não há isso. Em Bacurau você tem pessoas com diversas visões diferentes. Então, por exemplo, você tem a Domingas, muito bem representada pela Sônia Braga, que tem uma forma de ver as coisas em Bacurau. Você tem o Lunga, que é um líder que está isolado, vamos dizer assim, daquela sociedade, mas no momento que esse ataque se faz presente, o Lunga retorna, e essa sociedade, e aí eu já me encaminho para a gente abrir mais isso, é que o Glauber, de alguma forma, ele olha esse processo e diz, bem, o que aconteceu, em alguma medida, é que a gente desistiu. E essa desistência para o Glauber se dá
tudo que a América do Sul, em alguma medida, tinha feito, e aí na organização dos chamados estados desenvolvimentistas, elas não funcionaram do ponto de vista democrático, e essa sociedade ela desistiu, as elites nossas desistiram. E em Bacurau, isso é uma flagrante diferença do que o Glauber está apontando, porque Bacurau pega que aquelas pessoas que estavam passando por um problema latente, e aí a questão da água é uma questão central em Bacurau, e olha que interessante, Terra em Transe, ele inicia, Deus, Diabo, Terra do Sol finaliza, como você falou, e dizem que o mar vai virar sertão e o sertão vai virar mar. Bacurau, a questão da água é uma questão presente. Então, Isso olha é que muito interessante. interessante, no sertão e falando de água. E nesse sentido, e aí eu vou encerrar para a gente bater mais essa bola nesse sentido, o Glauber disse que essa sociedade desiste de alguma maneira. O Kleber e o Juliano já dão um outro enredo, falam, ó, essa sociedade vai se apegar nos seus valores e o ressentimento da qual ela tem, ela vai se utilizar para se organizar. E essa organização, nesse caso, ela se deu num processo de resistência. E num processo de resistência que se dá numa forma que tem uma parte muito interessante, Alex, eu tenho certeza que você vai lembrar, que é quando aquele pessoal de fora chega, os motoqueiros, eles falam assim, ó, vocês não querem olhar, não, a gente lá no museu nosso, não, para você saber como é que a banda toca por aqui? E a galera não fica muito interessada. E aí talvez seja um bom ponto para colocar para você, Alex. E aí, essa identidade da qual essa organização coletiva, ela em alguma forma, será que o que Bacurau aponta daqui a alguns anos será possível? Olha, eu tenho a impressão de que a gente concorda de que, para falar de terra em transe aqui, para não. Eu estou fazendo isso para ganhar tempo para responder a sua pergunta, você entendeu? É, não, eu tenho a impressão de que o cenário que tanto eu quanto você visualizou, que a gente concorda, né, sabendo que existem diversas interpretações possíveis, primeiro, há um rompimento em 64 nítido. Há um rompimento com a política. E aí, fora da política, quando você teve golpe em 64, você vai ter golpe em 2016, a consequência que você vai ter é disruptivo. A gente vai ter o quê? Violência. Fora da política não tem diálogo, fora da política não tem solução. Fora da política, o que a gente vai ter é um horizonte frustrado, é uma distopia. Então, acho que por isso que esses filmes são distópicos, porque é o contrário da utopia. Eles mostram o futuro não é bom, ou eles fazem a gente discutir sobre isso. Se eu pudesse aqui falar em um minuto, eu diria, olha, a gente já afirmou isso. Quer dizer, há uma influência externa imensa interessada nessa sociedade aqui, que não está preocupada com o desenvolvimento desse lugar aqui. Um agente externo que não tem compromisso nenhum com o desenvolvimento nacional. Então, se a gente tomar esses filmes, essa discussão para compreender a realidade brasileira, a gente pode dizer o seguinte, olha, há sim diversos interesses externos que não têm compromisso nenhum com o desenvolvimento nacional. A elite política, tanto em ambos os filmes, não tem interesse com os problemas do Brasil popular, do Brasil real, para usar a classificação do Machado de Assis, que o Ariano Suassuna também gostava de usar, e eu também gosto. Mais do que Brasil profundo. Porque a realidade é assim, né? Aquele senhor que tem o dia para trabalhar, a noite para dormir, é real isso. Ela não tem representatividade política. Ao mesmo tempo, a gente tem uma classe média que quer reproduzir o externo, que quer andar com aquelas roupas esquisitíssimas, que quer reproduzir um padrão de vida que ela julga ser melhor e que não aceita a sua própria identidade. Então, se a gente olhar isso para mais um elemento marcante da sociedade brasileira,
E, de certa forma, um certo desprezo com a elite esclarecida no Brasil, porque existem os intelectuais, os artistas, de algum modo, isso, como é que fica, não é? A pergunta que você me colocou, se é que eu entendi direito, é assim, ó, o Glauber olha para isso e fala, a gente desistiu de um projeto de nação, a gente recebeu essa influência externa, a gente se dividiu, esses políticos, junto com a mídia, junto com o setor externo, ganham, e aqui a gente. Foi aqui que a gente errou na bifurcação da história, não é? E o Glauber acertou, então, se foi assim. Porque quando a gente vem olhando para o tempo, é isso que está acontecendo. Eu acho que Bacurau coloca a mesma pergunta, né? Só que como você mesmo começou observando, olha, daqui a alguns anos, quer dizer, daqui a alguns anos, se for, a gente vai na paz, né? Daqui a alguns anos, a gente vai é, reproduzir o que fizemos de 67 a 2016, ou a gente vai construir uma história diferente? E construir uma história diferente talvez seja fazer como se fizeram em Bacurau. Né? E o que fizeram em Bacurau? Houve política, houve organização popular, houve representatividade popular, fora da institucionalidade do Estado, porque o político lá daquele lugar não queria, houve uma organização local, ainda que sofrendo as mesmas influências externas negativas, ainda que essa classe média também não tivesse nenhum interesse em compactuar, né? A prova disso é na hora que o cara pergunta, quem nasce em Bacurau é o quê? A criança fala, é gente, né? Então, quem fez isso, quem bacuralizou aquele lugar foi gente do Brasil real. E esse pessoal se junta. E o fato que você cita é muito simbólico. Quer dizer, quando aquele casal chega e ele fala, você não quer ir no museu? O que a gente vê no museu, o que guarda-se no museu? Memória. Então, o que a gente pode pensar? É que a partir da memória, é a partir de olhar para a nossa história e dizer, opa, mas para lá, o que tem aqui? Tem um cangaço que resistiu, tem Lampião que resistiu, tem Canudos que resistiu, tem Palmares que resistiu. Quer dizer, há dentro da nossa identidade momentos de nossa história em que a gente sofreu, mas que se a gente soubesse organizar, a gente sabe superar essa condição. Agora, se a pergunta é, Alex, você acha que a gente vai? Então, hoje eu olho para a sociedade, eu acho que a gente continua querendo reproduzir o padrão externo, os setores populares continuam não sendo representados, a elite política não tem compromisso nenhum com ele, e nós, enquanto professores, pesquisadores e os setores esclarecidos, ainda não conseguimos organizar, pegar a nossa memória, pegar a nossa identidade, criar ferramentas para resistir a isso. Mas eu acho que essa terra tem que cumprir seu ideal e tem que se transformar no imenso Bacurau, sabe? Isso tem que rolar. Saravá. Saravá, axé. Eu acho que esse apontamento é muito importante. Mas a sua fala também ela me faz pensar numa questão que eu acho que Bacurau apresenta, que a sociedade brasileira é uma sociedade muito marcada pela esperança ao Estado, e que o Estado vai cumprir um papel muito fundamental. E veja, bom, o que eu vou dizer aqui não tem nada a ver com esse liberalismo, vamos dizer assim, mofado, que acho que não há existência de Estado. O que eu acho que Bacurau apresenta, é importante dizer, é que, veja, as pessoas elas podem se organizar do ponto de vista coletivo, e aí, como você colocou, e eu acho que isso é muito importante, para resolver os seus problemas. O Estado, sim, tem uma importância de canalização desse processo e de redistribuição de forças, vamos dizer assim. Mas eu acho que quanto mais, e eu acho que Bacurau evidencia isso, as pessoas perceberem que o local que elas vivem podem ser mudados e combatidos do ponto de vista de você se sentir presente
por exemplo, como em Bacurau, eu acho que mais a nossa sociedade ela vai conseguir evoluir do ponto de vista de se organização, de uma organização coletiva. Uma sociedade, por exemplo, eu acho que a gente está gravando isso em 2020, e em 2020 a gente vivendo um tempo pandêmico, a gente viu como a organização das favelas, a organização das periferias, do ponto de vista entre ajudar, alocar, levantar recursos, tem sido importante. Então, eu acho que Bacurau também deixa uma lição de que olha, se organizem pela sua resistência, porque essa organização ela vai ser necessária e ela é potente. Eu acho que isso é importante colocar e que essa potência que Bacurau nos traz, ela aponta um caminho. Em Bacurau, esse caminho ele tomou um ressentimento e esse ressentimento ele se transformou num ódio e esse ódio acabou por transpassar uma resposta de violência. E essa resposta de violência, ela se dá na mesma medida. Então, no mesmo ponto de vista que Bacurau foi atacado, ele devolve. E essa devolução que o Kleber e o Juliano utilizam como uma figura de linguagem, ela se dá através da violência. Mas, em grande medida, a sociedade ela tem convivido com isso, né? Esse sistema, eu acho que tanto o Glauber quanto o Kleber, eu acho que eles tocaram nisso e evidenciaram olha, a violência, essa organização social, no caso do Ô, Glauber, Felipe, quanto... desculpa até te interromper, mas assim, ó, eu também recebi esse feedback quando eu assisti o filme. Tu falou, olha, é muito violento, no sentido, porque parece que o cinema brasileiro é muito comportadinho, né? Então, até porque a gente está falando aqui muito, interpretando o filme de acordo com as nossas experiências, né, pessoais, mas teve isso, essa coisa, foi um filme também com uma linguagem cinematográfica diferente, com os recortes dos filmes, né, algumas imagens provocativas, né, aquele senhor que aparentemente era dotado de um conhecimento de saber popular, que faziam, macerava ali algumas ervas, e depois de uma hora para outra ele pega uma arma e dá um tiro imponente, uma coisa forte, assim. E eu acho que você usou bem uma expressão, talvez você não se recorde, mas um dia a gente conversando sobre o filme, você usou a expressão, talvez você ouviu de algum lugar, que chama, você falou, cangaço Wi-Fi, né? Como se nós estivéssemos ali, quer dizer, toda aquela tecnologia existia, mas ao mesmo tempo o conhecimento, a sabedoria popular, essa mistura do velho e do novo, e olhando para isso. E o mesmo dá com o Glauber Rocha. O Glauber está falando de Terra em Transe, está falando. Ele vem do Deus e o Diabo da Terra do Sol, que é um filme super sertanejo, aquela coisa, mas ele usa recursos sonoros, as metralhadoras, era sofisticado essa linguagem do Glauber. Então também tem esse ponto aqui para a gente falar em termos de cinema, né? E aí, então, eu fico um pouco com essa ideia de que também é possível a gente usar-se dos recursos, porque eles também usam as mensagens para se organizar, concorda? Então, o problema não são... É possível a gente usar de toda a tecnologia que está acontecendo aí, toda a inteligência que a gente vem desenvolvendo ao longo desses anos, para se organizar. Acho que essa é a questão. O filme, usam essas tecnologias para falar filme do ponto de vista da produção cinematográfica, mas eles também deixam essa ideia de que, principalmente o Bacurau, de que a tecnologia pode ser usada a nosso favor para a nossa organização. Talvez até o que a gente esteja fazendo aqui agora seja um pouco isso. Né?
Exato. É exatamente isso. Bacurau, porque às vezes a gente tem a ideia de que o tradicional é o velho, e não é isso que o É, Bacurau tem. Acho que isso é legal você falar isso, porque na verdade o tradicional significa que ali há raízes que você possa se apegar e que você tem um jeito de viver, um jeito de fazer as coisas. Mas não significa que as mudanças que vão ocorrendo ao longo da história que não se chegue a você. E esses elementos eles são muito viventes e presentes ali em Bacurau. A questão da música, de passar o vídeo, o DJ que se organiza ali no jeito de passar as informações às pessoas. Então, inclusive tem até a cena do enterro, em que vai um violeiro na frente, ali tocando, fazendo o solo, mas também vai um carro de som, dizendo frases sobre ali a pessoa que havia falecido. Então, muito interessante você falar isso, porque Bacurau também faz essa mediação, vamos dizer assim, entre o velho e o novo, vamos dizer assim. sim. Mas legal, ó, pô, daria para a gente conversar muito aqui, mas acho que para esse início, para a gente ir esquentando, né? Acho que valeu a Sim, pena. Eu jamais imaginei que pegando dois filmes, a literatura a gente sabe tem isso, essas intertextualidades, mas eu fiquei assustado como que esses filmes dialogam, né? Principalmente em momentos políticos, 50 anos depois, dois rompimentos democráticos, as polarizações de força, não é? Ao mesmo tempo como que a gente reagiu a isso, e o quanto que é possível a gente olhar para esses filmes e ainda entender como a nossa sociedade é e ainda como ela se reproduz. O que me parece é que Bacurau dá uma alternativa que é, olha, olhando para os seus saberes que são tradicionais, mas não são velhos, como você colocou, tem muita potência nisso daí. Vá até o museu, pegue as suas armas, e essas suas armas, eu não estou falando para a gente sair para a rua dando tiro, eu estou falando para a gente tomar a nossa memória, o nosso histórico, daquilo que há de mais puro e mais resistente, cuja existência é mais forte, para que a gente consiga superar essa condição quase que o tempo todo de opressão da classe política conservadora, de pressão externa vindo para cá sem nenhum compromisso nacional e de uma parte da sociedade brasileira que, uma vez que deixou de ser o pobre, já se considera muito parecido com o de fora, esse viralatismo da sociedade brasileira. Então, se eu fico bastante com esse tripé aqui, né? Ausência de representatividade, esse viralatismo da classe média e a ausência de compromisso do desenvolvimento nacional por parte do setor externo, e a gente não consegue compreender bem isso, viramos um protetorado do mundo. Não é? Lá, o golpe de 64 marca isso, a inserção do modelo americano no Brasil. 2016 a gente sabe também que é assim, temos até a infelicidade de ter um presidente que dá continência para a bandeira. Mais uma vez a gente abriu a porta para o setor externo, sem nenhum compromisso nacional, de maneira violenta, abandonando as bases populares. Não é? Mas aí, Felipe, eu peço para que você encerre aí com alguma coisinha, se você quiser falar, e depois eu fecho aqui. Para contextualizar essa última frase, no dia da independência nossa, a gente tinha outras bandeiras que não também a do Brasil. Então, acho que nesse sentido marca o momento. E eu acho que tanto Bacurau como Terra em Transe apontam que a tradição, que não é velha, ela é resistente. Então, os lampejos de resistência que já houve no Brasil, e esses lampejos eles se dão porque, nesse sentido, as forças conservadoras que continham o poder naquele momento fizeram o possível para destruir, então, exemplos como você disse, Canudos,
os quilombos que na inspeção de Palmares toma, mas também nas periferias e nas favelas também a gente vê isso, de modo que a sociedade e os setores que estão, que na verdade que deveriam de alguma maneira organizar e potencializar essas identidades, na verdade elas estão assassinando. E em Bacurau a gente viu que aquilo ali teve um tênue limite. E esse tênue limite da pergunta por que vocês estão fazendo isso virou um empilhamento de cabeças no final do filme. E ali a abertura de um poço numa espécie de frente ampla em que você trancou o estrangeiro. E por mais que ele diz que aquilo é só o início, visitem o nosso museu para saber como a banda pode tocar por aqui. Eu acho que é isso, né? Boa, boa, isso aí. Bom, ó, vamos continuar a nossa conversa. Então, para alguém que está assistindo a gente aí, se vocês tiverem sugestões a fazer de filmes, de livros, de debates para que a gente contextualize aqui, por favor, deixe o seu comentário. Se quiser participar dessa conversa com a gente, manda um e-mail para a gente, faz um comentário aí que a gente vai dialogando, vai conversando. Tem essa vantagem aqui das redes sociais, que a comunicação pode ser assíncrona, não é? E se você gostou desse conteúdo aí, naturalmente que eu vou pedir para que você curta, compartilhe o nosso vídeo, se inscreva no canal e a gente vai conversando. Sigamos! Até a próxima, gente. Obrigado. Falou, obrigado, hein, Felipe?